Vocês estão vendo? Sim, Rô, perfeito. Pode seguir. Ok. Então, boa noite a todos. E eu espero que essas reflexões que nós vamos fazer, que elas sirvam para vocês como serviu para mim. Foi muito bom fazer essa exposição hoje, esse estudo. Me auxiliou em muitos pontos que a gente ouve espaçadamente, né? E a gente não introjeta. Então, é um assunto bem complicado, essa questão do bem e do mal, né? Porque o mal existe, né? O mal é a ausência do bem, como falam os livros dos espíritos, né? O mal é a ignorância. Por que que a gente tem esse mal dentro de nós, né? No livro dos espíritos, eles colocam o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? Kardec pergunta. E eles dizem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Parece uma coisa tão simples, né? Tão óbvia. Aí você pergunta: qual é a lei de Deus? Como é a lei de Deus? Já está aqui: amar ao próximo como a si mesmo. Mas isso tudo está na nossa cabeça, no nosso intelecto. Como é difícil a gente vivenciar esse amor ao próximo e esse amor a nós mesmos. O que acontece? Isso sempre me intrigou. Por que que a gente não consegue ser naturalmente bom, né? Se a gente sabe que esse é o caminho, nem conosco e nem com o nosso próximo. Temos tantas coisas dentro de nós. A crueldade, o orgulho, vaidade, responsabilidade, mágoa, egoísmo, rigidez, ansiedade, inveja, maledicência, raiva, ciúme, sede de poder, arrogância, indiferença, autoritarismo, compulsão. Todas essas coisas, elas nos constituem. Uns vão ter mais uma coisa do que outra, né? Algum vício mais arraigado do que outro, mas todos nós temos um pouquinho dessa sopa, né? Parece que nos constitui. O que acontece? Bem, Kardec faz essa pergunta para os espíritos. E os espíritos dizem o seguinte, na questão 913. Já o temos dito muitas vezes. É o egoísmo, daí deriva todo o mal. Ou seja, todas esses defeitos, esses vícios que nos constituem, que eu falei anteriormente, são derivados do egoísmo, o que eles estão dizendo para nós. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. De nada adiantará combatê-los, não chegareis a extirpá-los, enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz. A árvore está ali, né? Aquela raiz que nos constitui, esse egoísmo que nos constitui. Então, a gente vai ficar lutando contra a vaidade, contra tantas coisas, ciúme, mas se a gente não atacar, é isso que eles estão dizendo, se a gente não atacar o egoísmo, de nada adiantará combatê-los. É muito forte. E aí a gente vai em busca do que é esse tal do egoísmo, né? Ego, mais ismo, que constitui a palavra egoísmo. O que é o ego? Né? As pessoas falam assim: ah, meu ego, isso aqui, o meu ego, estou falando do meu ego, como se fosse uma coisa que nós não devêssemos ter. Nós precisamos do ego. Né? O ego é a nossa personalidade. O ego é aquele mordomo, vamos dizer assim, dessa nossa existência, que vai dizer o que
é para vir do inconsciente, o que não é para vir do inconsciente. Ele é fundamental na nossa vida. Temos que ter uma pessoa que tem um ego desestruturado, ela é uma pessoa doente mental, né? A esquizofrenia vem da onde? De um ego desestruturado, né? Que tem um inconsciente aberto, né? Então, nós precisamos do ego. O complicado é quando esse ego está adoecido. E esse ego, na faixa evolutiva que nós estamos, ele tem uma influência da animalidade muito grande ainda. Então, o que é o egoísmo? É o hábito, a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Minha nossa, a gente olhando assim, né? Parece que esse egoísmo realmente nos constitui, porque a gente é muito autocentrado. A gente está sempre se colocando, né? Em primeiro plano. Que coisa difícil. Como é que a gente não vai se colocar em primeiro plano? A gente não tem que gostar da gente, o que é diferente do egoísmo, mas egoísmo, auto-amor. Jesus não falou que a gente tem que amar a si mesmo, né? Então, como é que é isso? Bem, como é que surge esse egoísmo em nós? Essa pergunta que eu fiz anteriormente, nós vamos trabalhar ela. Guardemos aí, né? O egoísmo, como é que surge o egoísmo em nós? Quer dizer, é a gente ter essa necessidade de sermos autocentrados diante de tudo que nos acontece no mundo, né? Todos os eventos que nos acontecem, né? Pegarmos sempre nós como referência. Joana de Ângeles vai dizer em Amor Imbatível Amor: o egoísmo é um remanescente cruel do primitivismo que predomina em a natureza, resultado dos impulsos animais, propõe o prazer aselvajado, quer dizer, um prazer selvagem, e propele o ser humano no rumo das conquistas exteriores em mecanismos hediondos de perversidade, pouco se preocupando com os resultados nefastos que os seus lucros e triunfos oferecem à sociedade. E aí a gente começa a perceber a diferença entre egoísmo e auto-amor, em você se respeitar, né? Em você ter uma autoestima. Porque no egoísmo, você se coloca em relação ao outro exageradamente. Existe aí uma medida que a gente erra muitas vezes nas nossas relações do dia a dia. E quando você ultrapassa essa medida, você cai no ego adoecido. É essa a diferença, né? Em Obras Póstumas, Kardec nos diz que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Então, é natural, é humano que surja, melhor dizendo, esse impulso dentro de nós. Que a gente fala tanto em egoísmo, em reforma íntima, vamos dominar, vamos conseguir, porque nós vamos ser melhores, mas é preciso que a gente se aproprie dessa realidade nossa. Estamos num mundo de expiação e provas, segundo estágio dos mundos de evolução. Ainda vamos entrar num mundo de regeneração, sei lá quando, e que ainda vai existir o mal.
A questão é, a gente tem que olhar para essa nossa Constituição e encarar ela de frente. Somos ainda muito resultado dos nossos impulsos animais. E não é para a gente ficar se chicoteando por isso, de jeito nenhum. Mas é para a gente ter uma dimensão mais real, né, da nossa estatura espiritual, que muitas vezes a gente esquece. Paulo, quando ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo percebe que existe dentro de nós, de alguma forma, um impulso, né, que nos cola ainda nesse animal que fomos ontem e que nos constitui. E como é que nós vamos trabalhar isso em nós? Nós, espíritas, né? Homens que querem ser, homens e mulheres que querem ser pessoas do bem, de bem. Como é que a gente vai trabalhar isso em nós? Kardec faz essa pergunta para os espíritos. E diz assim, sendo o egoísmo, Kardec pergunta, inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Como quem diz assim, para os espíritos, o que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente não pode esquecer a nossa natureza animal ainda tão próxima. E os espíritos respondem, é certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se deve à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ou seja, ele está nos dizendo assim, os espíritos estão nos dizendo, sim, você tem razão, vocês são egoístas, sim. Isso se deve à inferioridade de vocês, espíritos encarnados na Terra, num mundo de expiação e provas. É a estatura de vocês. Vocês são crianças espirituais ainda, né? Mas isso não se refere, isso não constitui a humanidade em si mesma. A humanidade em si mesma é muito mais do que isso, porque somos seres, né? E aí a gente sabe disso, a caminho da luz. Mas ainda não somos quem gostaríamos de ser, como nos fala Paulo de Tarso. E aí Kardec pergunta também aos espíritos, mas então qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir a esse arrastamento do mal? Esse arrastamento do mal que parece ser inevitável. E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aliás, esse aforismo, ele já existia, né? O autor não é Sócrates, porque muita gente pensa que foi Sócrates quem disse isso. Não, esse aforismo já existia, né? Lá em Delfos, né? Lá no templo de Delfos, que já é uma coisa antiga, né? da nossa história. Então, o que é e como podemos conhecer a nós mesmos? O Ricardo, na quarta-feira, que fez uma apresentação tão tocante, porque ele vai nessa questão do silêncio interior, ele vai nessas incertezas que nós temos, ele nos disse o silêncio interior. E eu acrescentei, e reflexão para escutar a voz do nosso espírito com autocompaixão. Se a gente cala, né,
Olha, os espíritos estão dizendo que a melhor forma é o autoconhecimento, para a gente realmente fazer essa reforma íntima que a gente fala tanto, né? Então, esse silêncio interior, ele tem que vir acompanhado de uma escuta. Escuta do quê? Escuta do nosso espírito, porque em cada um de nós, Deus colocou aquela consciência crística. Nós sabemos, quando a gente faz uma reflexão profunda, quando a gente erra, quando a gente acerta, quando a gente está no caminho, quando a gente não está no caminho. E é muito importante que essa escuta, porque a gente vai escutar coisas e vai verificar coisas muito ruins ainda, em função da nossa evolução, ainda bem pequena, nós temos que escutar tudo isso com autocompaixão. A gente tem que olhar e se compreender. Não é ficarmos acomodados, mas a gente, para transformar alguma coisa em nós, nós precisamos reconhecer de que forma a gente é de verdade, né? Allan Kardec, ele coloca que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Por quê? Porque essas más inclinações existem. Não tem como a gente achar que a gente não tem isso dentro de nós. Agora, domar, isso que eu queria muito que a gente refletisse. O que é domar? Domar quer dizer reduzir a obediência. Ou seja, o animalzinho está ali dentro de nós. O que nós vamos fazer é dizer, animalzinho, você vai ficar quieto agora. Eu me lembro que eu achei muito interessante, num desses livros, eu não sei se foi Testemunho de Chico Xavier, né? Porque a gente já faz, a gente lê e vai fazendo uma confusão, vai misturando os livros. Mas Chico, quando era jovem, né? E que ele tinha toda uma missão de auxiliar, né, a humanidade. Então, ele não pôde casar, ele não pôde constituir uma família, né? Não pôde exercer a sexualidade dele como nós, assim, pelo menos nós aqui, eu acho que não tem nenhum missionário, né? Nós fazemos, ou fizemos, ou fazemos, ou faremos, enfim, não interessa. Então, ele conversava com as células genésicas dele e dizia, queridas, né, como se fossem animaizinhos, fiquem quietinhas. Eu sei que vocês estão querendo, né, ter a experiência, né, do sexo, da procriação, mas não vai poder ser nessa encarnação. Nessa encarnação eu tenho uma missão, então eu não vou poder dar vazão a vocês. Então ele foi domando, né? Ele não foi castigando, ele não foi se castigando. Como é que eu penso nisso? Como é que eu tenho esse desejo? Não foi assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós só podemos domar o que nós conhecemos. Se nos escondemos de nós mesmos, se recalcamos os nossos pensamentos mais íntimos, obscuros ou não, nós estaremos nos enganando e nunca chegaremos a nos dominar de verdade. A gente vai estar fazendo como, sabe, waterpolo? Quando a gente está jogando waterpolo, a gente tem que dominar a bola. Então, você joga a bola para o companheiro, você sabe para onde você está direcionando a bola. Agora, se você pega a bola, né,
que você tem que dominar, e você afunda a bola, você recalca essa bola, sabe o que vai acontecer? Um dia essa bola vai voltar, porque o inconsciente traz de volta. E ela vai voltar com uma força que você não vai saber lidar com isso. Por isso que parece estranho, mas é assim mesmo. O autoconhecimento ele é fundamental para a nossa transformação. Porque quando você vai se autoconhecendo e dizendo assim, puxa vida, eu estou falando, aquela fulana ali, ela tem 70 anos e está namorando um cara de 40. Ele só pode estar dando algum dinheiro. Só pode... não, deve estar tendo alguma... Sabe? Você fica naquela maledicência, né? Então, aí você não toma consciência daquela maledicência em você. Se você não reflete, você entra no senso comum. Não, é isso. Aí recalca e acha que está tudo bem. Acha que você não cometeu nenhum deslize. O autoconhecimento, ele permite muitas coisas. Ele permite um comportamento virtuoso e permite também que nós mudemos a nossa atitude íntima. Acontece que, nesse caso que eu falei aí, né? Que eu citei aí, né? De você ser maledicente, olha só, tá lá. Você pode até perceber e racionalmente você diz assim, eu não vou falar mais, eu não vou. Você está vendo a situação, mas eu não vou falar. Eu não vou falar, não vou comentar com ninguém. Estou vendo aquela pessoa, tá com aquela coisa que a gente faz, que infelizmente a gente faz. Eu estou totalmente nesse rol, né? Já vai ser uma grande coisa, mas isso é comportamento. Porque pode ser que a gente esteja tendo um comportamento não congruente com a nossa atitude íntima. Já é alguma coisa? Já é alguma coisa. Com certeza eu vou dizer que já é alguma coisa. Mas lá no fundo, a gente continua pensando da mesma forma que a gente está acostumado a pensar. E se a gente não muda essa forma de pensar, vai ficar complicado. Da mesma forma, a gente também pode ter comportamentos virtuosos até fazendo o bem. Distribuir. A gente pode fazer sendo expositor, né? Sendo facilitador, sendo evangelizador, enfim. Mas, às vezes, o nosso comportamento ele está só no externo. Porque lá dentro de nós, né, a gente se sente superior àquelas pessoas. A gente, na realidade, o nosso ego, né, adoecido, faz aquela caridade, entre aspas, né? Sabe assim, eu estou ajudando o próximo. Coitado, ele não tem com aquela soberba. Não é uma soberba, é uma coisa inconsciente que nem a gente se percebe. Lá no fundo, a gente não tem por aquela outra pessoa o reconhecimento de que ela realmente é a nossa irmã e que nós não somos superiores a ela em nada de verdade. Porque nós não conhecemos essa pessoa e porque também nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos a história daquela pessoa. Eu trouxe essa questão para que a gente reflita
Uma coisa é o nosso comportamento bacana, legal que a gente tem que ter. Outra coisa é que, às vezes, a gente não tem congruência interna entre esse comportamento e quem a gente é. E aí, eu peguei aqueles dizeres de Paulo e eu falei, meu Deus, o Paulo realmente era danado. Olha o que ele diz. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Ou seja, ele era menino, ele pensava como menino. Hoje ele falando agora eu sou um homem, eu penso como homem. Só que, mesmo como homem, eu vejo como por espelho, que é exatamente isso que acontece conosco, né? A gente se vê muito por espelho porque a gente projeta muito do que a gente é no outro, né? Quando uma pessoa está irritando muito a gente, pode contar que tem alguma coisa nossa ali que a gente tem que ver, né? Em enigma, olha como ele era inteligente. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, sim. Ele, como homem, ele conhece em parte só. E nós também só nos conhecemos em parte. Mas então conhecerei plenamente. Um dia nós nos conheceremos plenamente, como também sou plenamente conhecido. Essa figura de Madre de Calcutá, ela retrata muito, né? Como o nosso comportamento ele tem que estar colado. Quando eu falo tem que estar, seria muito bom que estivesse, mas é difícil isso, né? Isso é a Madre de Calcutá que realmente conseguia colar o comportamento, a emoção e o sentimento em tudo que ela fazia, né? E por isso que Paulo dizia isso, porque eu não entendia, eu falei, meu Deus, ele distribui todos os bens para sustento dos pobres, e mesmo assim, nada aproveitaria. Claro que isso é uma forma dele colocar, né? Claro que aproveita sim, né? Qualquer bem que a gente faça, por menor que seja, claro que é aproveitado, mas ele quis nos trazer que é muito pouco. E às vezes a gente acha que a gente vai fazendo tanto, né? A gente às vezes tem essa autoimagem nossa. Mas por que a gente tem essa autoimagem? Porque a gente não quer ver, a gente põe para dentro essa pessoa que a gente é. A gente recalca. E recalcando, sabe o que a gente faz? A gente faz nascer uma máscara muito diferente do que a gente é. É claro que todos nós temos máscara. Não existe, aqui na Terra não existe essa pessoa tão transparente que seja exatamente aquilo que ela é, para fora e para dentro. Não é verdade. Eu não conheço nenhuma. Agora, o que a gente não pode é fazer essa distância ficar tão grande. E o recalque é uma coisa que vai fazendo com que cada vez mais a gente se apresente diferente do que a gente é. Então você vai lá, recalca inveja, recalca ciúme, recalca compulsão, recalca a pessoa glutona que quer comer, que quer. Você vai recalcando tudo, vai recalcando. E aí o seu exterior ele não guarda quase similaridade com o teu exterior. Além de ser um sofrimento muito grande para nós, né?
a gente, na realidade, às vezes a gente pode ter um comportamento virtuoso e lá dentro a gente está cheio de conflitos, porque a gente tem muitas questões para resolver. A gente tem questões de egoísmo, de recalques de infância, de não ter perdoado, de raiva, de competição. Por isso que é fundamental o autoconhecimento. E não basta a vontade do ego. Porque às vezes a gente coloca assim, não, é falta de força de vontade. Fulano é invejoso porque ele não tem força de vontade. Fulano é orgulhoso porque ele não tem força de vontade. Não é verdade. Porque a transformação íntima, ela não se dá através dessa vontade do ego consciente. Ela vai se dar através do espírito, que é o self. O que o ego vai fazer é ter a humildade de reconhecer. Quando ele reconhece, naturalmente você vai se transformando. É muito importante que a gente tenha essa consciência, porque às vezes a gente exige de nós, exige do outro uma perfeição, né? Que nós estamos ainda muito distantes de conseguir. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer com esse animal que está dentro de nós ainda, tão próximo ainda do nosso processo evolutivo? A gente tem que fazer como essa doce menina. A gente tem que olhar para esse animal. A gente tem que olhar no olho desse animal. E suportar a nossa inveja. Dói de verdade. Suportar nosso egoísmo, doendo. Suportar nosso ciúme, nossa ganância, nosso orgulho. E conversar com ele. E cada dia, a gente vai um degrauzinho, sabe? É assim que a gente vai conseguir domar esse animal. Não tem outra forma. Agora nessa pandemia, né, a gente acaba vendo muita coisa, e eu gosto muito dessa coisa do cosmos, enfim. E às vezes tem tanta coisa fake na internet, né? E eu falei, vou ver o Marcelo Gleiser, que é esse físico festejado que ganhou prêmio, acho que Jabuti, enfim. E aí o Marcelo Gleiser, que vai dizer coisas sérias, né, e verdadeiras, ele diz o seguinte: de todo o universo, planeta, estrela, galáxia, tudo que a ciência conhece, tudo, nós, cientistas, só conhecemos 4%. O restante, temos 23% de matéria escura e 73% de energia escura. E ele diz o seguinte: é como se você fosse fazer um bolo, né? Então você vai fazer vou fazer um bolo. Nesse bolo, você vai fazer a receita. Bem, qual a receita desse bolo? Aí você sabe que você vai ter que colocar 2 colheres de açúcar. Ah, tá aqui, 2 colheres de açúcar. E o restante do bolo, né? Que vai ser o quanto, né? 8 colheres de alguma coisa, 20 colheres de alguma outra coisa. A gente não sabe. A gente só sabe que existe, mas a gente não sabe o que é.
Da mesma forma, considerando que Hermes Trismegisto, né, que em filosofia discute se ele existia, se ele não existia, enfim. Ele diz o seguinte, que eu acho que é no Caibalion. Ele diz que tudo que está em cima está embaixo. Da mesma forma, nós também conhecemos muito pouco de nós mesmos. Os cientistas estão aí, lutando para conhecer esse universo. Nós temos também que fazer essa empreitada. Temos que lutar para conhecer quem nós somos. E é por isso que, assim, eu queria que a gente terminasse essa reflexão, né? Que a gente pensasse que uma das coisas mais importantes que nós estamos precisando hoje, com essa pandemia, é de ter essa postura diante da vida. É reconhecermos a nossa pequenez, não para a gente se depreciar de jeito algum, porque como os espíritos disseram, né? Esse mal, ele é transitório. Esse egoísmo que habita em nós é totalmente transitório. Mas a gente tem que ter humildade para reconhecer que ele está em nós e vai ficar conosco ainda por um bom tempo. E que é melhor a gente seguir o conselho lá dos sábios da antiguidade e também trazido por Sócrates e pelo Livro dos Espíritos. Vamos nos estudar, vamos nos conhecer, vamos ter coragem para nos enfrentar com autocompaixão, com força, aí sim, com força que eu estou falando, com energia psíquica, não para nos massacrar, não para recalcar, não para negar o que existe em nós, mas para, aos poucos, nos conhecendo e transformando essa pessoa, esse ego adoecido, num ego saudável, feliz, feliz por viver, feliz por se sentir integrado a todas as coisas, às flores, aos animais, ao planeta, que a gente possa olhar as pessoas que são menos favorecidas, auxiliar sim, financeiramente, afetivamente, mas sempre buscando esse amor. Fazer como Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente sentir que a gente está no automatismo, vamos parar. Quando a gente sentir que a gente está ajudando o irritado, ajudando o nervoso, ajudando o impaciente, vamos parar. Vamos parar para que a gente possa estar conectados a esse auxílio mais profundo, né? E a esse sentimento de fraternidade que deve nos unir. Muita paz, que todos tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.